Olá, gente! Hoje eu quero trazer um tema muito interessante, que é que o mundo, ou melhor, é sobre o mundo estar ficando mais azul. Mas espera aí, deixa eu apresentar. Esse é o quadro Sessão Geronto. Esse programa ele tem o objetivo de ajudar as fisioterapeutas no atendimento da pessoa idosa através da visão da gerontologia. Eu sou Renata Lima, também fisioterapeuta da uroginecologia e da gerontologia. E esse tema hoje não tem nada a ver, o mundo está ficando mais azul, mas não tem nada a ver com o mar. Ou seja, eu não quero falar hoje sobre o derretimento do mundo, das calotas polares, não é isso. Eu não estou falando sobre mar azul, não. Eu quero falar das zonas azuis. Esse é o tema, que inclusive recentemente ficou bem popular graças a um documentário da Netflix que ficou bem conhecido. Pelo menos eu acho que você já deve ter assistido. Se não assistiu, corre para a Netflix. Mas espera, corre para a Netflix depois de assistir o meu vídeo, viu? Primeiro assiste o meu vídeo aqui, depois você vai lá. Mas antes, deixa eu contextualizar o que são as zonas azuis. Vamos lá. Seguinte, esse tema está ficando bem famoso, né? Na verdade, ele é bem antigo. Vamos contextualizar melhor. O que são as zonas azuis? Zonas azuis é um termo que descreve algumas regiões incomuns no nosso planeta, tá? Que um pesquisador famoso, escritor também, então a gente fala desse documentário que está na Netflix, mas na verdade esse pesquisador e escritor, o Dan Buettner, ele já escreveu diversos livros, Felicidade, o próprio livro escrito sobre as zonas azuis, mas ele também tem documentários na National Geographic, enfim, então outros conteúdos já tinham sido feitos antigamente, mas agora ficou mais popular porque a Netflix é mais popular, né? Mas enfim. Então, já tinha feito outros conteúdos, inclusive livros, que eu recomendo os livros, inclusive. Vou colocar aqui alguns links para vocês. E lá ele descreve sobre essas regiões. Então, são locais espalhados pelo mundo. Eu vou falar os 5 locais que ele mais comenta, tá? E lá existem pessoas super longevas. O que significa isso? Significa que são pessoas centenárias, são pessoas que chegam até os 100 anos ou às vezes ultrapassam os 100 anos. Só que não é só simplesmente viver mais, né? Ou seja, não é simplesmente chegar até os 100 anos ou chegar até os 80, 90. É simplesmente, ou muito mais do que simplesmente, né? É viver com mais qualidade. É viver sem doenças crônicas, sem câncer, sem doenças cardiovasculares, enfim. Então, é viver com 100 anos, mas com muita mobilidade, com cognição, então sem doenças crônicas mesmo. E isso é um impacto muito grande para a sociedade da forma como a gente vive hoje. Então, realmente, quando você identifica essas regiões, né, ou seja, a pesquisa dele já vem há muitas décadas, e aí a gente observa, né, quando você identifica esse cenário populacional menor, né, e aí você olha isso e você fala, minha Nossa Senhora, o que é que faz essas regiões terem pessoas dessa maneira, ou seja, longevas, né, centenárias, e por que outras pessoas do mundo não têm isso? O que faz essas pessoas viverem mais? Quais são os pontos em comum, né, que faz essas pessoas viverem mais? E será que isso pode ser reaplicável? E aí agora a pergunta que eu vou comentar aqui é pra gente, nós fisioterapeutas. O que é que esses pontos em comum dessas zonas azuis pode ser ali reaplicável na fisioterapia para os nossos pacientes? Esse é o X da questão agora pra gente. Tá? Então, o que eu quero trazer? Vamos lá, vamos entender o que são as zonas azuis, como elas se comportam, quais são esses pontos chaves, como a gente traz isso para a nossa realidade, inclusive realidade Brasil, como a gente faz para conscientizar os nossos pacientes sobre isso, ok? E, inclusive,
como é que a gente pode adaptar isso no nosso trabalho para fazer com que a gente encante os nossos pacientes, para fazer com que a gente possa trazer um diferencial para o nosso trabalho e assim a gente se destaca. Gostaram? Eu espero que você tenha gostado. Então vamos embora, segue comigo. E aí eu vou fazer uma coisa que eu gosto, que eu já estou aprendendo, estou pegando a manha, hein? Então já aproveita, curte, comenta, para eu já, entendeu? O Instagram, perdão, o YouTube aqui, ó, já vai fazendo o meu vídeo bombar, beleza? Então faz isso para mim, por favor. Então vamos continuar aqui. Só para a gente entender as 5 regiões, né? Então, aliás, tem uma região que eu acho que eu sou encantada por essa região. E aí eu vou explicar lá na frente por que eu sou encantada com essa região. Então segura aí no vídeo que eu vou explicar. É Okinawa, no Japão. E aí depois você vai entender por que eu sou tão encantada por essa região. Uma das regiões, então vamos lá. Das 5, né? Okinawa, Limaloma, nos Estados Unidos, a região de Nicoya na Costa Rica, a região de Icária, na Grécia, e Sardenha, na Itália. Então, são essas as 5 regiões, tá? E aí a gente tem que entender o que são esses pontos em comum que fazem com que essas pessoas tenham maior, não é sobrevida. Por que essas pessoas têm maior longevidade, fazem com que essas pessoas vivam mais, vivam melhor, tá? E têm menos doenças crônicas. Então, que pontos em comum são esses? Ok? Como é que a gente aplica isso aqui? Como é que a gente pode fazer isso na fisioterapia? E mais, eu acho que isso é um outro ponto que a gente também tem que ir além, né? Como é que a gente aplica isso pra gente? Porque é lógico que é muito interessante a gente entender isso no contexto profissional, porque é muito importante a gente entender isso para aplicar na nossa fisioterapia, no sentido de aplicar isso no nosso contexto de ferramentas técnicas científicas, no contexto do nosso manejo com o paciente, é muito importante, sim, para trazer um diferencial, como eu propus aqui ainda há pouco, mas pensando também que eu estou no processo, você, né? Nós estamos nesse processo do envelhecimento. E como todos nós digamos, né, a gente diz assim, ó, se tudo der certo, a gente vai chegar lá? Então, se tudo der certo, eu também vou chegar aos meus 60, 70, 80, 90 e quem sabe 100 anos. Então, eu preciso entender o que são esses pontos para que eu possa, então, chegar lá como essas pessoas. Entendeu o ponto-chave crucial? Então, é lógico que eu quero entender isso, né, essas zonas azuis, para eu poder aplicar isso para os meus pacientes, orientar da melhor maneira possível, mostrar que isso é um diferencial do meu atendimento, tá? Entender isso como uma visão multidimensional da saúde dessa pessoa idosa, porque isso também é gerontologia, ou melhor, isso é gerontologia, tá? Porém, é também compreender que isso é um olhar também para mim, não é só para o outro, é para mim. Como é que eu quero envelhecer? E é começar olhando que, eita ferro, esse ponto aqui eu tô errando, tô muito mal, preciso melhorar. Que a gente não vai acertar o tempo todo, não, isso é natural, gente, pelo amor de Deus. Então, bora entender quais são esses pontos? Então, vamos lá. Dentro do contexto, né, de quais são os fatores que influenciaram essas 5 regiões, até tem um detalhe importante que esse escritor, né, esse pesquisador fala, o Dan Buettner, né? Eu não sei falar o sobrenome dele muito correto, não, viu? Então, eu vou chamar de Dan, como se eu fosse super íntima, né? Mas, enfim, esse escritor, ele comenta que ele fez um projeto e aplicou em outras regiões. E aí, se eu não me engano, é Minnesota e Phoenix, nos Estados Unidos. Então, algumas estratégias sociais, e é até interessante a gente também pensar que é o seguinte, o envelhecimento humano, ele tem um contexto de que, ao que se sabe, cientificamente falando, ao que se sabe, a gente tem aproximadamente 30% do envelhecimento humano, ele vai estar dentro de um contexto genético,
que significa isso? Significa que 30% do nosso envelhecimento ele corresponde a um envelhecimento geneticamente falando. Então a gente vai ter algo que é intrínseco, ok? Ou seja, vai acontecer internamente intrínseco. Agora, o restante, tá? Esses 70% aproximadamente, ok? Esse 70% vai ser o ambiente, é externo. Ah, mas significa que eu não tenho controle? Então é o externo que influencia o meu envelhecimento? Eu não tenho controle sobre esse envelhecimento? Aí que está o X da questão. É exatamente o contrário. Se é o externo, sim, você tem controle. Ou seja, são as nossas escolhas. Por isso que esses pontos em comum são tão importantes. E aí, quando ele vem, né, esse pesquisador, o Dan, ele, como se eu fosse muito íntima, mas quando ele vem com essa proposta de projeto de implementar uma estratégia, um projeto de reaplicar esses fatores em comum dessas zonas azuis em uma determinada região, como Minnesota e Phoenix, para tentar melhorar a qualidade daquela região ao ponto que favoreça o envelhecimento, será que isso dá certo ou não? Enfim, o que a gente pode pensar? Se o ambiente, as escolhas que eu fizer hoje vão impactar, e sim, a gente já tem hoje isso como uma resposta que a gente sabe que sim, é garantido. O nosso envelhecimento depende dessas escolhas de hoje, então lá na frente, a gente pode considerar isso. Hoje o termo conhecido, o que a gente conhece hoje de termo conhecido, é reserva funcional. Então, tudo que eu faço hoje vai me garantir como se fosse uma poupança, tá? Minha reserva funcional lá na frente. Então, as escolhas que eu faço hoje, por exemplo, de escolhas alimentares, aí eu vou falar disso. Escolhas alimentares físicas, a questão da minha reserva cognitiva, então, mental, o social. Eita, que gaguejou. Então, tudo isso vai influenciar lá na frente nesse meu envelhecimento. É lógico que dentro desse ambiente externo, eu também tenho questões políticas públicas que vão influenciar no meu envelhecimento. Então, se eu tenho uma região, políticas públicas que são externas, né? Ou seja, se eu tenho uma região que favoreça o meu envelhecimento a nível de mobilidade urbana, a nível de políticas públicas que vão evidenciar e providenciar uma sociedade que vai fazer com que o envelhecimento seja mais favorável, também vai favorecer o envelhecimento populacional. Tá acompanhando? Então tem as minhas escolhas, que eu sou responsável, mas também tem as políticas públicas que, além das minhas escolhas, também depende, enfim, das políticas públicas e assim vai. Bom, é um social que interage com as minhas escolhas, a minha responsabilidade como pessoa, tá? Tá acompanhando? Beleza? Então, quando ele vem, pega esse projeto e aplica, é muito interessante para a gente contextualizar que eu preciso entender que 30% lá da minha genética é intrínseco, eu posso não necessariamente, eu não consigo moldar muito isso, porque já é intrínseco, mas o restante eu preciso moldar. E aí a gente entra nesses pontos em comum. E o primeiro, praticamente que eu já tinha falado, né? Mas eu vou mudar um pouquinho. O primeiro que eu queria falar, na realidade, tem a ver muito com a gente, com a fisioterapia. E aí é fundamental que a gente reforce isso com o nosso paciente, que é mexer o corpo, é movimento. Então, todas essas 5 regiões que eu falei, né? Tirando essas outras 2 que eu falei por último, Phoenix e Minnesota, que foram um projeto lá aplicado pelo Dan Butner, mas Okinawa, Icária, Sardenha, como é que é? Nicola? Ai, meu Deus do céu, agora não estou lembrando como é que fala, mas enfim,
E, oh Jesus, a palavra me fugiu. Mas enfim, as 5 regiões que eu tinha mencionado, vou lembrar aqui a quinta que eu estou esquecendo. Mas essas 5 regiões, todas elas, as pessoas se movimentavam muito bem. Então, Lima Loma, independente de exercício físico, tá? Atividade física é uma coisa realmente e exercício físico é outra. Os conceitos são diferentes. Então, atividade física é todo e qualquer movimento que aumenta o meu metabolismo, lógico, né? Sai do meu repouso. Então, o fato deles, aí, por exemplo, né? Em muitas regiões, não necessariamente eles faziam exercício físico. Então, exemplo, tinha algumas regiões que eles faziam exercício físico como jogar bola, fazer, sei lá, tênis. Eu não sei exatamente qual era o exercício físico, mas eu estou inventando aqui. Praticar yoga, enfim, tá? Então, tinha um exercício físico propriamente dito. Em outros, já não era um exercício físico próprio, tinha em outros lugares que era uma caminhada, bike, enfim, tinha explicitamente um exercício físico. Em outros, já nem tanto. Era mais uma atividade rotineira ali do dia a dia, mas explicitamente todos eles tinham muitas rotinas de movimento. O nível de sedentarismo, e sedentarismo hoje a gente entende que o conceito de sedentarismo não é baixa atividade física, e sim é a quantidade de tempo que você permanece sentado ou deitado, né? Então, isso é baixíssimo nessas regiões. Então, as pessoas idosas dessas regiões, elas não ficam muito tempo sentadas ou deitadas, elas não permanecem. Inclusive, as pessoas também não consideradas e pessoas idosas, as pessoas adultas, jovens, né, no caso, elas não ficam muito tempo sentadas ou deitadas. Então, esse nível de sedentarismo é baixo. Então, automaticamente, mexer, andar, praticar esporte, praticar exercício, enfim, atividades, inclusive atividades, por exemplo, mexer no próprio jardim, cuidar do próprio jardim, Okinawa, que eu falei que eu sou tão encantada por essa região, gente, eu tenho que conhecer essa região. Okinawa, que eu falei que eu sou tão encantada, eles lá, os móveis são mais baixos porque faz parte da cultura deles. Então, os móveis são embaixo, então eles agacham muito. Então, eles são desde muito sempre acostumados a fazer isso, fazer esse movimento. Eles sentam no chão, eles são acostumados a realizar esse tipo de movimento continuamente, o tempo todo. Tá? Isso tem muito a ver com a fisioterapia. Como é que a gente pode proporcionar essa prevenção para os nossos pacientes a nível de fazer com que eles tenham essa mobilidade, essa flexibilidade, tá? Tanto a nível de prevenção, se possível, ou a nível de intervenção, para que a gente possa proporcionar algo que, bom, como eu estava falando com uma paciente, ok, o que a gente manter o que tem preservado e ganhar o que se pode ganhar, né? Ou seja, o que manter o que a gente pode manter, o que o paciente ainda tem de função, certo? E ganhar o que se perdeu dentro do que se pode ganhar, de limites, enfim, tá? Dentro do que a pessoa tem das suas limitações, o que a gente pode ganhar? Então, é muito isso que a gente pode trabalhar na mentalidade dos nossos pacientes, ok? E vir com esses ensinamentos dessas zonas azuis é muito importante para os nossos pacientes. Então, esse é um dos pontos em comum deles. E aí, seguindo para um outro ponto em comum, é com relação à alimentação, não podia estar de fora. A alimentação deles é impecável, é muito voltada para verduras, legumes, né, vegetais, tem muitas sementes, nozes, né? Enfim, então a dieta mediterrânea que tem sido muito pesquisada, inclusive pesquisada graças a essa uma das zonas azuis, né, a Grécia, enfim. Então, assim, a dieta mediterrânea ela tem sido muito pesquisada dentro de uma dessas zonas azuis. E por quê, né? Porque a gente tem
dentro dessas pesquisas, observado que traz mais longevidade, ela tem é mais rica em vitaminas, enfim. Mas, contudo, então a alimentação ela é um dos fatores que vai sim influenciar para essa longevidade. De maneira geral, o que a gente vai observar? Menos produtos processados, ultraprocessados, aí a gente já começa a pensar, né? Ah, Renata, mas a gente vai lá ficar falando para o nosso paciente o que comer e o que não comer? Lógico que não. Mas é importante a gente, pelo menos, reforçar a importância de você tem um acompanhamento com um nutricionista? Não tem? Você, agora vamos lá, você como profissional, fisioterapeuta, você tem um nutricionista em que você possa indicar para os seus pacientes? Enfim, então isso é importante, essa parceria, essa equipe multidisciplinar, isso e interdisciplinar, isso é importante, isso traz o seu diferencial. Na avaliação multidisciplinar que eu ensino a fazer dentro da FIP, é justamente essa, não só o diferencial, mas é justamente esse olhar da visão da gerontologia. E a Zona Azul, ela traz esse reforço que se você quer mais longevidade, você precisa olhar para a parte da alimentação também. E aí agora vem para a gente. Pausa dramática no vídeo. Como é que tá a nossa alimentação? Rapaz, tá uma tristeza. Não vou mentir, tá uma tristeza, mas é verdade. É retirar esses alimentos ultraprocessados, processados, é muito delicado, né? E eu vou falar mais um pouquinho para frente, quando eu chegar em outros pontos em comum, por que é tão difícil retirar esses alimentos. Mas enfim, então a alimentação é um dos pontos em comum. Tem um outro ponto que é incrível, que mais uma vez lá vem Okinawa na minha vida, mais uma vez, que eu gosto muito. Seguinte, lá eles têm um outro conceito, vou falar outro conceito porque tem um outro que também me encanta. Tem um outro conceito que é o Hari Hatibu, é uma palavrinha assim. E aí é o seguinte, o Hari Hatibu fala sobre você comer só até 80%. Então, antes de você, né, o que significa isso? Antes de você se sentir satisfeito, você dá uma pausa. Então, basicamente, seria você não comer exageradamente. Então, eu tô comendo aqui, comendo, eu ainda não me senti satisfeito, vou continuar comendo até me sentir satisfeito. Não, 80%, vou parar. Basicamente, o que seria isso, né? Eu estava numa palestra de uma nutricionista e aí ela estava explicando, inclusive, olha como é que são as coisas, as conexões que a gente faz. Então, ela estava, inclusive, explicando sobre o nosso hormônio grelina, que é um hormônio da satisfação, basicamente. Um dos principais órgãos que libera esse hormônio secreta, né, o próprio estômago. Só que esse hormônio, ele demora um pouquinho para fazer a interação com o nosso sistema nervoso central. E aí, o que acontece? Por que é tão importante a gente mastigar bastante? Porque quanto mais vezes a gente mastiga, né, e a orientação dos nutricionistas, enfim, outros profissionais, é que a gente faça isso mais de 30 vezes, e a gente às vezes não faz isso. E na nossa rotina, fisioterapia, eu tenho paciente agora, eu tenho paciente daqui a pouco, eu tenho 30 minutos de almoço, eu tenho 1 hora de almoço quando tem, não é verdade? E aí eu preciso comer rápido, né? Às vezes é a questão de eu tenho paciente X horas, tem paciente X horas, eu tenho que buscar o filho na escola, não é isso? E aí tem que comer rápido, e aí você mastiga mais de 30 vezes. Lembra aí, se você lembra que mastiga. Porque às vezes você tá aqui comendo, e aqui no celular. Às vezes você tá aqui comendo, e tá no celular lembrando de não sei o que lá. Aí você lembra que você tá mastigando? Você conta quantas vezes você mastiga? Fala a verdade. E aí você não lembra sequer se mastiga, não lembra quantas vezes mastiga, e aí você não deu tempo desse hormônio ser processado ali, e inclusive a própria secreção desse hormônio, a interação desse hormônio de satisfação, fazer a conexão necessária de avisar, estou satisfeito. E aí o que acontece? Você comeu um pouquinho a mais do que deveria,
ou do que precisava para o organismo, e aí você se sente, ai, comi demais. Nossa, não precisava comer tanto. Aí você vai para os seus atendimentos da tarde, ai, tá pesado. Nossa senhora, e agora eu vou ter que atender aquele paciente que é pesado. Puxa. E aí, meu amigo, minha amiga, o negócio não flui tão bem à tarde, né? Pois é. E aí, esse conceito de Okinawa, que é o Hari Hachibu, ele é justamente isso. Coma até 80% da sua satisfação, digamos assim. Então, basicamente, a conexão seria essa, né? De mastigar até um pouco mais que 30 mastigações. Então, coma com calma, tranquila, mastigue bastante. E orientar os pacientes também. Tenha parceria com nutricionistas para que possa você fazer essa conexão do paciente. Faça avaliação multidimensional. Porque o que você vai ganhar com isso? Você vai se tornar referência para esse paciente, porque você está fazendo uma avaliação ampla, você está investigando essa saúde do seu paciente, você está encaminhando os seus pacientes para outros profissionais, você está cuidando desse paciente de forma geral, ou seja, você está olhando além da saúde ali segmentada do seu paciente, você está olhando além. Ah, mas eu não vou tratar tudo isso. Não, não vai tratar tudo isso. Mas você vai ter uma visão melhor de como está a saúde dessa pessoa idosa, até por uma questão de você entender que, poxa, peraí, por que é que está me dando tanto trabalho fazer um ganho de força, de massa muscular com esse paciente aqui? Ele está com uma fragilidade, essa fragilidade aqui está sendo oriunda dessa perda de massa muscular, que por sua vez tem relação direta com o ganho nutricional desse meu paciente. Enfim, já estou deslumbrando aqui para outra área. Vamos voltar para as zonas azuis aqui. Entenderam esse ponto em comum da parte alimentar, né? Beleza. E aí um outro ponto em comum. Ah, esse aqui é maravilhoso, gente. O outro ponto em comum que tem das zonas azuis é o vinho. Esse aí, eu tenho certeza que tem muita gente que gostou, mas vamos lá. Tem que ser com moderação, pelo amor de Deus, hein, gente? E é o seguinte, lá, em algumas áreas, em especial na Grécia, na Icária, né, na ilha de Icária, que é o seguinte, eles fazem, né, é uma região muito isolada, então eles precisavam fazer tudo, né, ou seja, eles tinham, como é que eu posso dizer? Eles tinham a plantação de tudo dentro da ilha. Então, eles eram autossustentáveis, digamos assim. Inclusive o próprio vinho, né? E aí o vinho é um momento de degustação, é um momento de socialização, tá? Mas não é só isso, não. O vinho, ele tem um efeito benéfico para a longevidade, na verdade, por conta da uva, por conta de um antioxidante que é o resveratrol, tá? E aí, esse antioxidante você pode encontrar no suco de uva, não precisa beber o vinho em si. Mas o vinho, ele tem também esse contexto social, esse contexto de você... Você pode beber sozinho também, né? Não implica você beber sozinho, não. Ou sozinho, enfim, não tem isso daí. Mas ele tem todo esse contexto que faz com que a gente socialize, a gente tenha aquele momento de interação, enfim. Então a gente também pode pensar nisso. Porém, teria esse efeito benéfico desse antioxidante que é encontrado na uva de forma mais específica. Pode comer a uva também, não é o vinho em si. Mas você lendo ali e vendo o documentário, você vai encontrar o consumo de álcool, vinho, como um ponto em comum. Aí, se eu não me engano, o saquê também, como no caso lá do Japão, também sendo um momento de interação deles, tá? Mas especificamente o vinho é o mais comentado. Agora, ressalva. Vamos lá. A OMS, ela relaciona, né, ela fala sobre o consumo moderado de consumo de álcool,
tá? Inclusive tem um cálculozinho que deve ser feito de unidade. Então, eu vou botar o link também, vou colocar o link da calculadora de unidade de álcool, que é para homens e mulheres, tanto de episódio do álcool, que para homens do episódio, né, seria de 10 unidades e para mulher 7, e a unidade semanal. Então, o que significa isso? Por semana, o homem pode ingerir até 21 unidades e a mulher até 14 unidades de consumo de álcool, tá? E aí isso dá lá, em média, 1 taça, 2 taças de vinho. Se eu não me engano, a cerveja eu não vou falar porque aqui não é o caso. A gente está falando de vinho por conta das zonas azuis, então não entra a cerveja, ok? Mas de qualquer forma, é importante entender que existe um consumo moderado de álcool. Álcool independente, né? De vinho, cerveja, enfim. Álcool em excesso, acima dessa recomendação da OMS, né? Tá diretamente relacionado a demências. Então, se a gente quer envelhecer, ter essa longevidade lá das zonas azuis, ou seja, chegar lá aos 100 anos com uma longevidade garantida, sem doenças crônicas, porque não é só envelhecer e chegar a 90 anos, não é só chegar lá aos 100 anos, é sem doenças crônicas, né? Pode acontecer de ter uma artrosezinha, mas sem ou com bem-estar, melhor dizendo, né, com bem-estar. Então, vamos ter que maneirar nesse álcool aí, né? Porque ele está diretamente relacionado à demência. Então, vamos lá. Eu vou botar aqui o link para essa calculadora. E aí, continuando, tem um outro conceito que aí esse daí, de novo, mais um de Okinawa que eu amo. Que é o seguinte, tem um outro ponto em comum lá das zonas azuis, que é encantador, que é o propósito de vida. Todas essas regiões, mais especificamente a da Costa Rica, Nicoa, né? Nicoa. Ih, meu Deus, eu não sei falar. Mas a da Costa Rica e do Japão, Okinawa, eles falam sobre ter propósito de vida. Então essas pessoas, elas envelhecem porque elas encontram um objetivo e um propósito de vida. Uma vez eu conversando com um amigo, ele falou assim, eu tenho medo de encontrar o meu propósito de vida e achar e morrer. Olha que loucura, né? Mas isso é muito comum, a gente às vezes aprende de uma forma diferente. E ele pensando nisso, né? Ele falando que ele achava que se ele encontrasse o propósito de vida dele, significa que a vida dele já tinha chegado ao fim, né? Então, se eu encontrei meu propósito de vida, logo minha vida chega ao fim e eu vou morrer agora. Então, ele tinha muito medo, ou tem, não sei se ainda se eu consegui explicar para ele o meu ponto de vista e se isso mudou a cabeça dele, né? Mas ele tem esse pensamento de que quando eu encontrar o propósito de vida dele, a vida dele acaba. Ou pelo menos, enfim. E para essas pessoas da Zona Azul, é diferente. Quando se encontra esse propósito de vida, quando eles encontram, ou no caso da Costa Rica, é o plano de vida, eles encontram uma razão para viver. Eles encontram um motivo para continuar fazendo aquilo que eles encontraram como o propósito, como plano de vida deles. É incrível isso, né? E aí, contando a história do porquê que eu acho encantador essa região lá do Japão, Okinawa, foi o seguinte. Há muito tempo, eu estava assistindo TV, num canal que eu não costumo assistir, e aí, numa hora que eu não iria assistir, mas, por acaso, eu estava ali assistindo. Essas coisas de destino, né? E aí, nisso, passou assim, nessa região, nesse lugar, as pessoas envelhecem mais, têm mais longevidade. Aí eu parei e falei assim, tá falando de longevidade, eu quero trabalhar com isso aí, vou parar para assistir. Eu estava no início ali aprendendo sobre gerontologia. Aí eu parei e falei assim, eu vou assistir esse negócio aí que tá falando do que eu quero, né? Aí estava falando justamente sobre
o conceito do Ikigai. Ikigai é o nome que se dá para esse conceito da ilha de Okinawa, que é sobre propósito de vida, e eles explicando que lá nessa região, numa ilha, no Japão, eles falam sobre o Ikigai, que é o propósito de vida, que quando a pessoa encontra o seu propósito de vida, ela tem chances de envelhecer mais, de ter mais longevidade, porque ela tem um motivo para continuar vivendo. É lindo, né? Então, um dos pontos em comum é esse: é você ter um propósito de vida. E aí, pensando na fisioterapia, pensando em como a gente pode estimular isso no nosso paciente, é muito no sentido do seguinte: às vezes a gente envelhece, olha isso. Mas às vezes a gente vai ver o nosso paciente que vai dizer o seguinte pra gente: eu tô só esperando a morte chegar. Porque ele acha que ele não tem mais nada para fazer. Porque ele acha que ele não tem mais nada para oferecer, porque ele acabou qualquer perspectiva. E a gente vai ver outras pessoas que vão dizer: eu tenho muita coisa para fazer ainda. Entende? Então, são formas de encarar a vida. E aí a gente pode questionar mesmo o que você quer fazer, o que mais importa para fazer, como a fisioterapia pode tornar o que mais importa para você viável, tá? Então é nesse sentido. E é claro que é muito importante compreender como é que está a saúde mental desse paciente, porque a gente não é psicólogo, a gente não vai estar nesse papel, tá? Mas é importante a gente entender como é que está esse cenário, rastrear esse cenário e orientar da melhor maneira possível para a gente poder encaminhar mais uma vez, tá? Mas usufruir dentro do que a gente consegue, por exemplo, do que mais importa para esse paciente, para a gente poder fazer com que da fisioterapia eu trabalhe um desejo desse paciente para que eu possa, de fato, trazer para essa pessoa algo que, poxa, a fisioterapia, eu trabalho a função, a funcionalidade do meu paciente, entende? Então, por exemplo, a queixa principal é muito importante, mas dentro dessa queixa principal, eu trabalhar com a queixa principal funcional do meu paciente. Então, o que é que o meu paciente deixou de realizar dentro das funções, funcionalidade, e que eu posso trazer de objetivo? Então, o que foi que o meu paciente deixou de realizar de atividades? E aí pensa na CIF, lá na Classificação Internacional de Funcionalidade. O que foi que o meu paciente deixou de realizar de atividade? E isso, muitas das vezes, é o que mais importa para o paciente. É lógico que dor importa, é lógico que N outras condições, a cicatriz do paciente importa, é lógico que isso importa, tá? Mas o que foi que o paciente deixou de realizar de funcionalidade, ok? Que isso está causando... Eu vou dar um exemplo muito simples assim. Eu tenho uma paciente que, dentro da condição dela, ela deixou de passear no shopping. E por conta dessa restrição de atividade dela, social, isso está aumentando o quadro de dor dela. Entende? Então, a queixa funcional, de funcionalidade dela, tem a queixa principal dela, que é dor, mas a queixa funcional dela é passear no shopping. É voltar a frequentar a casa dos filhos que fica numa outra região, numa outra cidade. Tá vendo que a dor emocional lá, a dor funcional dela é outra? É diferente da dor física, entendeu? Então, qual é o propósito de vida dela lá? Lógico que o propósito de vida dela é outro, enfim. Mas para fisioterapia, qual é o propósito dela nesse sentido, tá? E aí, vamos trabalhar nisso? Como é que eu posso, com a fisioterapia, recuperar essa funcionalidade para o meu paciente? Tá? Então, a CIF, em conjunto com a CBDF, que é a Classificação Brasileira de Funcionalidade, de diagnóstico fisioterapêutico,
elas vêm complementar exatamente isso. Como é que eu posso trazer essa funcionalidade para o meu paciente? Trabalhar em cima de função, tá? É basicamente isso. Então, como é que eu pego esses pontos em comum das zonas azuis e trago para essa realidade? Ok? Bora para um próximo, que é o seguinte. Próximo ponto em comum é a redução de estresse. E aí, lembra que eu falei que lá na alimentação a gente peca por conta dos alimentos processados, ultraprocessados. E aí eu falei que ia ter uma conexão com outro ponto em comum, é esse aqui. A redução do estresse, ela é fundamental dentro das zonas azuis. E essas pessoas que vivem nesses pontos em comum do mundo, essas pessoas, elas vivem em regiões que são mais isoladas dos centros urbanos, exceto Lima-Loma, que Lima-Loma é algo até bem interessante, porque fica lá nos Estados Unidos e é um dos mais... não é tão distante de centros urbanos, né? Ela, inclusive, fica bem ali na meiuca, digamos assim. Então, é bem interessante ela, porque fica como se ela estivesse no meio de um centro urbano, mas ela tem mais longevidade, enquanto as outras são mais distanciadas. A Lima-Loma não. Mas essas regiões todas têm níveis de estresse baixos. Pessoas com um nível, por exemplo, o cortisol, né? O famoso cortisol, hormônio do estresse, baixo. A gente vive em centros urbanos, muito provavelmente. Aqui no Brasil saiu o censo de 2022. E uma das cidades que saiu em destaque para melhor envelhecimento, né, com melhor índice de envelhecimento, foi uma das, né? Eu vou mencionar essa eu conheço com muito carinho, que é São Lourenço, que fica ali em Minas Gerais. E aí São Lourenço seria uma cidade muito parecida com essas que a gente está vendo aqui das zonas azuis. É uma pacata cidade de interior, com águas termais, que se fala? Não, mas águas gasosas naturais de fonte, enfim. Então, o que acontece? A redução de estresse nessas regiões são menores. A gente vive em centros urbanos, é buzina, é estresse, é trânsito, é corre, 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 corre. É superprodução o tempo todo. Eu preciso produzir, eu preciso estar aqui, eu preciso estar aqui na internet produzindo. Cara, isso é estressante. E aí eu ainda tenho que comer direito. É mais fácil fazer uma salsicha, né? Faz o cachorro quente aí que é mais rápido, pelo amor de Deus. Pega a pizza da Sadia ali, bota no forno, que pelo amor de Deus, eu não vou pra cozinha hoje não. Então realmente é muito delicado esse assunto. Porque, cara, às vezes a gente tá muito cansado. Cheguei de um dia estressante, atendendo, correndo pra lá e pra cá, peguei trânsito e tal. E eu sei disso porque eu me mudei. Eu saí da loucura do Rio de Janeiro porque eu não aguentava mais. Eu saí disso justamente porque eu falei assim, cara, eu não vou sobreviver muito tempo aqui. Olha, eu sou nova, não, que isso, gente, eu sou muito nova para a quantidade de problemas de saúde que eu estava tendo e um atrás do outro. Em menos de 2 anos eu estava sofrendo internaçõezinhas pequenininhas que eu falei, gente, não tá dando certo. E isso tudo porque eu estava estressada. O diagnóstico maior, assim, era estresse. Falei, não, o meu corpo está avisando que não está bem. E daqui a pouco vai ser pior. Então, eu falei, não, tem que parar. Bom, não me isolei em uma São Lourenço da vida, Minas Gerais, e muito menos numa Okinawa lá em Japão. Não fui. Mas ainda assim, dei uma rebaixadazinha, dei uma melhorada, né? Ou seja, diminuir um pouco mais o ritmo, sair de um Rio de Janeiro da vida, vim para Maceió para dar uma freada aí no ritmo. Mas, contudo, essas regiões, elas falam justamente sobre isso. Desacelera dentro do que é possível.
E para o nosso paciente é muito a mesma coisa. Uma das coisas que a gente precisa pensar é sobre recarregar a energia, sabe? Cuidar da saúde mental, que é importantíssimo, porque uma das coisas que eu mais escuto falar é o seguinte: o corpo fala aquilo que a mente não está conseguindo organizar, sabe? E o nosso paciente idoso, ele vai também ter as mesmas dores que muitas das vezes ao longo da vida não foram tratadas por muito preconceito de que psicólogo é de doido, né? Isso aí é coisa de doido. Então, muitas das vezes vai ser necessário o psiquiatra entrar em ação e a gente começa a entrar com uma das síndromes geriátricas, as iatrogenias medicamentosas, enfim. Então, é um assunto muito delicado. Então, estresses, é importante desacelerar. O que recarrega a energia da pessoa? Terapia é diferente de coisas terapêuticas, tá? Então, isso é importante deixar claro. Mas o que recarrega a energia? Tanto do paciente quanto sua. E aí é um outro ponto que eu gosto de falar, que é o seguinte: a gente trata pessoas e o que trata a gente. Então, às vezes vai para o mar, se você gosta de mar, vai para a cachoeira, enfim, é importante que a gente tenha essa consciência na cabeça, sabe? De o que trata a gente, ok? Mas não é terapia, é terapêutico. Mas terapia também é importante, tá? Isso daí é até fiz uma live com uma grande amiga que é psicóloga. Se quiser, peça que eu dou o link para assistir também, ok? Bora para o próximo ponto, que é muito importante, que também está dentro desse assunto, dentro do que é terapêutico, tá? Que é ter uma rede de apoio social. Rede de apoio social presencial. Não é a rede social Instagram, não. Não é certo essa daí, não. Pera aí que eu vou falar melhor. Seguinte, lembra que eu falei do vinho? Que o vinho faz essa interação social? É legal, né? Bacana, mas dentro da recomendação da OMS, por favor. Mas a rede de apoio, essa rede de apoio social presencial, ela é muito importante para que a gente tenha essa redução de estresse também. E aí me faz lembrar que para a pessoa idosa, eu falei das síndromes geriátricas, mencionei a iatrogenia medicamentosa, mas aqui a gente entra também numa outra síndrome geriátrica, que é a insuficiência familiar. Naturalmente, nós estamos envelhecendo mais, nós estamos invertendo a pirâmide. Saiu o censo de 2022 do IBGE, aqui, né, o Brasil, a gente está comprovando aquilo que a gente já sabia lá de 2022, que foi o último censo, ou de 2010, que era o último censo, enfim. Mas o que a gente precisa entender? Nós, para que a gente possa envelhecer mais, né, ou seja, mudar essa pirâmide, a gente também está tendo menos filho. Então, a nossa rede de apoio familiar está diminuindo. Só que essa rede de apoio social, ela não significa necessariamente a rede de apoio familiar. A rede de apoio social presencial, ela também são grupos de amigos, tá? Lá em Okinawa tem os moais, mas eu não vou falar disso não. Já tô puxando muito saco de Okinawa, né? Mas é no sentido de, tipo assim, quantos amigos a gente tem? É natural, existe uma curva da psicologia, né? Eu não vou lembrar exatamente o nome desse conceito, mas existe uma curva que a gente, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo cada vez mais contato com as pessoas, a nível da gente vai perdendo mais amigos, a gente vai ficando mais seleto, é natural que a gente vai perdendo mais as pessoas a nível de falecimentos mesmo, mas a gente vai ficando mais seleto a nível de amizades. Isso é natural, acontece ao longo da nossa vida também. Mas isso não significa que porque isso tá lá, né, vai acontecer, não significa que a gente não possa moldar, não significa que a gente não possa conhecer novas pessoas. Eu tô falando isso porque, na prática, eu, Renata, me mudei de estado. E eu tô sentindo na pele
que eu tô precisando fazer novos amigos, eu tô precisando conhecer outras pessoas, porque senão eu vou me isolar cada vez mais. E aí eu, quando vejo isso, quando eu percebo, né, eu leio sobre, aí eu vou e falo assim, minha Nossa Senhora, eu vou envelhecer e eu tô em outro estado. Cadê as pessoas que eu conheço? Estão lá no Rio. Eu vou ficar conversando com elas eternamente aqui? Tá, ok, vou continuar. Mas e o presencial, e o social, e o vinho? O vinho vai ser só aqui, né? Aquele figuramente falando, e também pode ser o real, mas eu preciso fazer novas amizades. Então vamos lá, vamos estimular, mas eu vou envelhecer e eu vou perder meus amigos. Isso é uma curva natural, a gente já sabe que isso acontece, tá? Mas isso não significa que você não possa fazer novos amigos. E para os nossos pacientes a mesma coisa. Ah, mas é tão difícil conhecer novas pessoas. Nunca é tarde para você fazer algo novo. E na fisioterapia é a mesma coisa. A gente pode estimular o nosso paciente a dizer a mesma coisa. Nunca é tarde para a gente começar. Gostou do lema? Vai lá falar para o seu paciente. Nunca é tarde para a gente começar. Ah, mas eu nunca fiz isso. Nunca é tarde para a gente começar. Beleza? Vai fazer amigo novo. Nunca é tarde para a gente começar. Simples assim. Ah, mas a reserva funcional, eu não tenho reserva funcional. Nunca é tarde para a gente começar. Ponto. Acabou. Entende? E o mesmo pra gente. Ai, mas eu tô precisando melhorar minha alimentação. Renata, nunca é tarde pra gente começar. Simples. Entende? Ai, eu tô falando muito, a gente tá quase chegando no final. Faltam só 2 pontos. E aí, esses 2 pontos são os seguintes. O primeiro, o próximo ponto é sobre espiritualidade. Saúde é um completo bem-estar biopsicossocial e espiritual. E esse é o ponto que a gente vai observar. Nas zonas azuis, a maioria delas tinha um ponto em comum. Todos eles falavam sobre fé, falavam sobre espiritualidade, independente de religião. Todas essas pessoas tinham um ponto em comum que era fé. Elas tinham um momento de oração, meditação. A oração é um tipo de meditação, independente de religião, tá? Aqui, espiritualidade não tem a ver com religião. Espiritualidade é você ter essa flexibilidade cognitiva, essa resiliência, e que muitas das vezes é um da parte cognitiva que a gente vai perdendo muito rápido com o nosso envelhecimento. É aquela pessoa que vai resistindo em não fazer coisas novas. Não vou fazer amigos. Olha aí, pegamos, né? Enfim, então, isso é importante a gente estimular desde sempre, mas nunca é tarde de começar, mas orientar os nossos pacientes também. Ai, Renata, já tem tanta coisa para orientar. Gente, isso não é orientar no primeiro contato com o nosso paciente. Isso não significa que você vai, no primeiro dia que você vai fazer a avaliação, você vai fazer uma avaliação. Que eu normalmente explico que você cobra mais porque você vai ficar mais tempo. E aí você vai falar de tudo isso? Não, claro que não. Isso aos poucos. É uma conversa ou outra. Outra, eu falei que é um diferencial, não falei? Então você pode pegar esse conteúdo do que eu estou conversando aqui com você agora e você pode parar, anotar, fazer o seu próprio conteúdo, monta uma cartilha simples no Word, bota um frufruzinho ou outro. Quando eu falo frufruzinho, bota umas flores, sei lá, bota qualquer coisa que você gosta, faz um PDF e encaminha pelo WhatsApp para os seus pacientes, encaminha para os familiares dessas pessoas. Isso já é um diferencial. Imprime, chega na casa do seu paciente e fala assim, olha, eu montei um material, tá? Esse material aqui é para ajudar as pessoas a envelhecerem mais. E bota a tua logo, tá? Você pode entregar para outras pessoas. Isso é para fazer com que o seu nome seja ali, divulgado, a sua logo, a sua marca, a sua empresa seja divulgada. Tá entendendo? É isso que você precisa fazer, tá? Então, espiritualidade é um dos pontos em comum que tem em todas essas regiões. E não seria diferente. Meditação é um ponto crucial para a redução de estresse.
oração é uma meditação. Isso faz com que a gente tenha melhor flexibilidade cognitiva, resiliência, enfim, vou acabar sendo repetitiva. E aí a gente vem para um último ponto, que é intergeracionalidade. Mais especificamente, a intergeracionalidade, essa palavra que é um pouco, né, bonita, parece difícil de falar, mas não é não. Ela só é difícil de fazer. Intergeracionalidade é a gente fazer com que as gerações se interrelacionem. O que significa isso? É simplesmente dentro das famílias, dentro do grupo de amigos, pessoas mais velhas, pessoas mais novas se interagirem. Mas tem que ser verdadeiro. Agora, tem que ser de uma forma que as duas estejam dispostas a fazer isso. Então não dá para, ai, fulano é um saco. Ai, lá vem aquele velho que não, ai, chato. Não dá, né? Da mesma maneira que não dá também para a pessoa idosa que também nem tenta compreender a pessoa mais nova. Entende? Eu sempre lembro de um caso que aconteceu recentemente agora. No carnaval, eu estava vendo a rede social, né? E aí filmaram na rede social de um perfil daqui de Maceió. E aí filmaram uma pessoa idosa dançando, feliz e alegre, solta e tal. E aí nisso comentaram assim, colocaram, o INSS chora ao ver isso. E aí os comentários eram, por isso que eu não levanto não levanto no ônibus para dar a cadeira. E eu te pergunto, né? Cara, o que tem a ver você? A pessoa tá ali dançando no carnaval e o INSS, que é um direito da pessoa de ter aposentadoria com ela dançar no carnaval. Porque ela tá aposentada, ela não pode curtir? O que tem a ver? Aí vem uma outra pessoa que não cede o lugar que é um direito porque ela está dançando. Você entende a dimensão que é isso? É o jovem que não sabe nada sobre envelhecimento, que não tem noção nenhuma de como é envelhecer. E aí, quando eu comecei esse vídeo, eu pensei e eu falei, gente, se tudo der certo, a gente vai chegar lá. Mas para isso eu tenho que ter esse conhecimento aqui e agora. Por isso que eu falo que é tão importante a gente ter noção sobre o processo do envelhecimento, independente de ser profissional ou não. E se eu quero ser uma profissional de saúde, fisioterapeuta, eu quero ofertar um serviço de qualidade para o meu paciente, se eu trabalho com pessoas idosas, independente da área da fisioterapia, eu preciso ter essa disponibilidade de querer aprender sobre gerontologia, sobre o processo do envelhecimento, sobre avaliação multidimensional. Por quê? Porque eu preciso conhecer esse mundo para eu, de fato, não falar besteira na frente do meu paciente, para eu, de fato, entender quem é essa pessoa, para eu, de fato, oferecer um serviço de qualidade para esse meu público. Porque senão eu vou estar falando besteira. E aí, sabe o que vai acontecer? Quando eu tiver, por sorte, na idade daquela senhora, dançando no carnaval, eu vou escutar gracinha. E aí, eu vou estar lá dançando também e vou falar, eu não falei gracinha, posso dançar. Ah, gente, sem graça, gente, que horror! Isso é feio, cara. Não, mas sabe qual é o problema? Intergeracionalidade que está faltando. É esse convívio que está faltando. E nas zonas azuis, esse convívio existe muito demais, entende? Mas não só dentro da família, mas o convívio social de forma geral. Lógico que dentro das famílias é muito maior, né? Enfim, chegamos ao final desse vídeo longo, mas eu sabia que precisava falar muito sobre esse conteúdo. Estava demorando para eu trazer esse conteúdo para vocês. Espero que tenha gostado, espero que você esteja anotando tudo aí para você aplicar bastante dentro da fisioterapia. Faça o que eu falei de trazer um conteúdo, um e-book, enfim, um PDF para o seu paciente. E até o próximo vídeo. Um beijo. E agora, curte, comenta, como eu falei, para o YouTube me ajudar a espalhar mais conteúdo e para eu saber que você está gostando e eu montar mais conteúdos como esse, tá bom? Um abraço, beijo, tchau!